Agradecer a Deus, né? Deus já falou conosco. Vou ler aqui uma palavra bastante conhecida da igreja, que tem como título Vaso do Oleiro. Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 em diante, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou-lhe a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Estamos aqui diante de uma palavra a qual Deus fala com Jeremias. Deus fala com Jeremias e diz: levanta e desce a casa do oleiro. Aleluia! Glória a Deus! Deus fala com Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, que aí eu falarei com vós. Deus é aquele que fala comigo e com você nesta noite, mandando nós levantar e descer a casa do oleiro, levantar, aleluia, tomar uma posição de vaso na mão de Deus, levantar é você tornar a sua posição nesta noite, porque quando você levanta e desce a casa do oleiro, Deus começa a falar com você. O necessário é você levantar nesta noite e tomar a posição de servo nesta noite, porque quando você levantar e descer, o Senhor vai começar a trabalhar no teu vaso. O necessário é você levantar nesta noite e descer na presença do Senhor, porque o Senhor é aquele que fala comigo e com você nesta noite, através desta palavra. Levanta e desce nesta noite, levanta e desce em oração, porque o Senhor é aquele que quer falar comigo e com você. E Jeremias, ele levanta e desce a casa do oleiro. A palavra de Deus nos diz que ali, quando Jeremias desce a casa do oleiro, o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E Deus ali, aleluia, o vaso ali, ele começa a fazer um vaso novo. O oleiro ali começa a fazer um vaso novo. E da mesma forma, Deus na nossa vida, quando nós descemos a casa do oleiro, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer de nós um vaso novo. Ele pega esse vaso que está quebrado, esse vaso que está trincado, e começa a refazer um vaso novo, como parece ser bem o olho do Senhor. Nesta noite, levanta e desce, porque o Senhor ele quer fazer de mim e de você um vaso novo neste lugar. Porque ele diz assim, como ele faz a casa de Israel, ele também pode fazer de nós um vaso novo nesta noite. Mas para ele vai fazer de nós um vaso novo, é necessário nos descer, é necessário nos clamar, é necessário nos descer a casa do oleiro. Porque muitas das vezes o oleiro quer trabalhar na minha e na tua vida, mas nós não temos descido, nós não temos se humilhado na presença de Deus. Mas nesta noite, a nova surenda da manavação, desça, porque Deus é aquele que quer trabalhar na tua vida. Quando você descer, aleluia, Deus vai fazer um vaso novo. Você pode estar quebrado.
tua vida. Desce na casa do oleiro, porque nesta noite Deus fala comigo e com você. É necessário descer à casa do oleiro para receber aquilo que nós pedimos. Muitas das vezes nós queremos receber, mas não descemos à casa do oleiro. É necessário seminar aos pés de Cristo. É necessário estar de joelho. É necessário, aleluia, você clamar. Se você não tem força, mas Ele conhece o íntimo da tua alma. Ele conhece aquilo que você necessita. Mas desça a casa do oleiro enquanto é tempo, porque o oleiro nesta noite fala comigo e com você. Desça porque Ele quer trabalhar. Desça porque Ele quer fazer um vaso novo. Desça na presença do Senhor, porque o oleiro está trabalhando. O vaso que você, aleluia, você é um vaso nas mãos de Deus. E este vaso tem que ser usado. Esse vaso tem que ser, aleluia, novo nas mãos de Deus. Porque Deus ainda continua trabalhando. E é tempo de descer na presença de Deus. É tempo de clamar. É tempo de buscar. É tempo, aleluia, de estar aos pés de Cristo. Se está difícil, mas desça a casa do oleiro. Se você está passando pelo deserto, desça a casa do oleiro. Se o mar se levantou na tua vida, desça a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro nesta noite, porque você vai ver a mão do Senhor operando. Deus te trouxe aqui nesta noite para falar comigo e para falar com você. E necessário é descer a casa do oleiro. Porque quando você desce a casa do oleiro, Deus começa a trabalhar. Teu vaso pode estar trincado. Teu vaso pode estar daquele jeito que você pensa que não tem mais jeito, que não tem mais força para você caminhar. Mas sabe que Deus é aquele que te dá força. Deus é aquele que te dá vida. Deus é aquele que faz você prosseguir. É só você descer. É só você clamar. Porque você é aquele que pode clamar. Porque o véu do tempo se rasgou. E o oleiro ainda quer trabalhar na tua vida. Pensa na casa do oleiro que você vai ver aquilo que você pediu em oração. Você recebendo.